paz do Senhor. Deus seja louvado por mais uma programação que estamos juntos aqui anunciando a palavra do Senhor, que é a verdade. Eu quero hoje chamar a sua atenção para nós lermos um versículo bíblico e para mim dar resposta a alguns sabatistas. Sabemos que a nossa visão, a visão deles discorda com aquilo com que a Bíblia ensina, ou seja, com aquilo que nós ensinamos. Então eu quero convidar você, eu quero abrir a sua Bíblia no livro do Gênesis, no capítulo de número 2, o versículo de número 3, onde diz assim: e abençoou Deus o sétimo dia, o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra, que Deus criara e fizera. Observe que eu quero dar um esclarecimento sobre a um grupo de sabatistas que fizeram uma crítica, e nós somos abertos à crítica. A gente está aqui defendendo algo que a gente crê, está nas Escrituras, mas todo mundo tem direito de discordar, de aceitar ou não aceitar. Só que alguém usou de má fé, dizendo que o que eu ensino está contrariando a Assembleia de Deus. Isto é um absurdo, uma mentira, uma calúnia, porque como assembleiano que sou e não escondo, e tenho uma alegria de fazer parte desta igreja, eu quero dizer que alguns disseram que a Bíblia de Estudo Pentecostal, ela apoia a visão sabatista. Isso é uma mentira e eu quero esclarecer isso com você nesta programação. Observe no versículo que lemos, o capítulo 2, versículo 3, é onde começa o ponto de partida. Deus abençoou o sétimo dia, ou seja, o sábado, e o destinou tanto como um dia sagrado especial de repouso, como memorial do término de todas as suas obras criadas. Deus posteriormente fez do sábado um dia de bênção para o seu povo, conforme está escrito no Êxodo capítulo 20, versículo de 8 ao 11. E reservou para ser um dia de descanso, de culto e adoração e comunhão. Até aí tudo bem. Mas nós vemos, queridos, que isso aqui está na antiga aliança. E quando você lê aonde o decálogo em Êxodo 20, e depois no capítulo 31, também do livro de Êxodo, que eu até quero ler essa referência com você, Êxodo, capítulo 31, o versículo de número 12, aonde a epígrafe diz assim do texto: os sábados santo e as duas tábuas do testemunho. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardarei os meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifico. Portanto, guardarei o sábado, porque é santo para vós. Aquele que o profanar certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será extirpada do meio do seu povo. 6 dias se fará a obra, porém o sétimo dia é o sábado do descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer obra, certamente morrerá. Guardarão, pois, os sábados os filhos de Israel. Leia comigo, sabatista. Guardarão, pois, os sábados os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações, por concerto perpétuo entre Deus e Israel. Entre mim, e ele explica ainda, entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre,
que em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou. Observe que o texto é claro. Não precisa de muita explicação, porque só de ler você já tem um entendimento. Aqui Deus está falando para a nação de Israel, um sinal entre ele e Israel. Mas a pessoa que usou tal argumento, ela disse que a Bíblia, a nota da Bíblia pentecostal afirma o sabatismo, que é uma mentira. Vamos lá. Êxodo 20, versículo 8 diz assim: lembra do dia do sábado para santificar. Vamos lá. O dia do Senhor no Antigo Testamento, entenda isso, no Antigo Testamento, era o 7º dia da semana, que no caso, o sábado. Santificar aquele dia importava em separá-lo como um dia diferente dos demais, cessando o labor para descansar. A pessoa descansava, ficava com a sua família, cultuava a Deus e tudo mais. Quer dizer, buscava espiritualidade ou buscava a glória de Deus. A observância do dia do Senhor por Israel era um sinal que pertencia a Deus. Êxodo 31:13 que nós lemos. Então era um sinal entre Deus e Israel. A observância desse dia, então, era um sinal entre Deus e Israel. Que fique bem claro isso. Lembrava do seu livramento da escravidão do Egito. Então era um sinal entre Deus, era uma aliança entre Deus e Israel. Mas no Novo Testamento, eu até convido você a abrir sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 12, para você entender o que eu estou dizendo e para você ver o que é a nota da Bíblia de Estudo Pentecostal, porque alguns aí, usando de má interpretação, ou seja, não lê o texto nem o contexto, porque quando nós lemos essas passagens que eu lhe mostrei, ela manda você ler Mateus 12, versículo de número 1. Diz assim: naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. O sábado, do sábaton, que significa repouso, cessação, o sábado semanal do grego, sábaton, que significa repouso, cessação, era o 7º dia de descanso do trabalho normal, do repouso pessoal e adoração ao Senhor, conforme nós lemos em Êxodo 20, versículo 8. Para o cristão, o sábado judaico já não é obrigatório. Para nós, já não é obrigatório, entenda isso. As exigências cerimoniais da lei foram canceladas na morte de Cristo. Colossenses 2, versículo de número 14 ao 16. Romanos 14, 5 e 6. Gálatas capítulo 4, versículo 9 e 11. Eu gostaria que você lesse esses versículos na sua casa. Além disso, o sábado, como dia fixo semanal de descanso, foi pacto entre Deus e Isaac. Somente em Êxodo 31, versículo 13 e 17 que nós lemos. E também Ezequiel, capítulo 20, versículo 12 e 20 nos mostra. Os cristãos hoje observam o domingo como dia de repouso pessoal de adoração ao Senhor. É o dia que Jesus ressurgiu dentre os mortos, sendo chamado no Novo Testamento o dia do Senhor, o primeiro dia da semana. Uma vez que o cristão não é mais obrigado a observar o sábado judaico. Ele tem fortes razões bíblicas para dedicar um dia em 7 para o repouso e adoração. Então nós devemos entender que o dia do Senhor, porque aí você vê as pessoas tentando dar uma que sabe tudo, tentando usar a história, dizendo não, foi Constantino, veio de Roma. Isto é balela, irmão, isto é balela. Constantino oficializou apenas aquilo que já está escrito, porque a Bíblia nos mostra claramente que o dia da ressurreição, o primeiro dia da semana. Então nós devemos atentar para o que a palavra diz. Então vamos ver aqui.
O princípio de um dia sagrado de repouso foi instituído antes da lei judaica, e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou. Gênesis 2:3 que eu li. Isto indica que o propósito divino é que um dia em 7 fosse uma fonte de bênção para toda a humanidade e não apenas para a raça judaica. O propósito espiritual de um dia de descanso em 7 é benefício ao cristão. No Antigo Testamento, esse dia era visto como uma cessação do labor, ao mesmo tempo um dia dedicado a Deus, um período para conhecer melhor a Deus, adorá-lo, uma oportunidade para dedicar-se em casa e em público às coisas de Deus, conforme está escrito em Números capítulo 28, versículo 9. Assim como o sábado era um sinal do concerto entre Israel como povo de Deus, o dia de adoração do cristão é o domingo. É um sinal que este pertence a Cristo. Jesus nunca abrogou o princípio de um dia de descanso para o homem. Nunca. O nosso corpo precisa desse dia de descanso. O que ele reprovou foi o abuso dos líderes judaicos quanto à guarda do sábado. Jesus indica que o dia de descanso semanal foi dado por Deus para o bem-estar espiritual e físico do homem, conforme Marcos 2:27. Nos tempos do Novo Testamento, os cristãos dedicavam um dia especial, o primeiro dia da semana, para adorar a Deus e comemorar a ressurreição de Cristo, conforme está escrito, que eu falei em outros programas, Atos capítulo 20, versículo 7, 1 Coríntios 16:2 e Apocalipse 1:10. Então, nós devemos olhar para isto, e esta é a resposta que eu dou para esse sabatista que tentou dizer, não, o pastor Vanderlei está indo contra a visão da Assembleia de Deus. Você está equivocado e você deveria conhecer melhor, que é a função de quem defende alguma coisa, de um apologista, conhecer para não estar difamando. E você usou da mentira. Então guarde isso aí. E está aqui a explicação da palavra do Senhor. Qualquer coisa, meu amado, alguma dúvida, você pode entrar em contato conosco. Até prefiro que os irmãos, os amados, entrem em contato conosco, está aí no vídeo, o WhatsApp, que fica mais fácil para a gente te dar uma explicação. Então, aprenda isso. No Antigo Testamento, o sábado era guardado por Israel. O cristão, no Novo Testamento, não tem obrigatoriedade de guardar o sábado. E digo mais a você, nós adoramos a Deus todos os dias da semana. Mas se você, meu querido, precisar trabalhar no domingo, trabalhe para cuidar da tua família. Se precisar trabalhar no sábado, trabalhe, porque isso você vai honrar a Deus e você vai honrar seus compromissos na sua casa. Como a gente vê muitos testemunhos de pessoas sofrendo porque a empresa exige trabalhar no sábado e ele diz, não, mas Deus não tem nada a ver, irmão. No Novo Testamento, o cristão não tem obrigatoriedade de guardar o sábado. Guarde bem isto. Aliás, eu quero encerrar esta programação lendo um versículo contigo sobre o mandamento. Vamos lá. 1 João capítulo 3, versículo de número 22. E qualquer coisa que lhe pedimos dele, a receberemos, porque guardamos seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este. Olha aqui, sabatista. 1 João 3:23, leia. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. Não está dizendo aqui do sábado. Então vamos ler a palavra de Deus. Vamos estudar a palavra de Deus, interpretar ela corretamente, para nós não criarmos heresias e seitas que giram em torno de uma interpretação particular da Bíblia, sempre que a Bíblia não ensina isso. Muitos, irmão, estão fazendo isso. Eles estão impondo na Bíblia aquilo que a Bíblia não ensina. E a palavra do Senhor não ensina ninguém ter obrigatoriedade de guardar o sábado no Novo Testamento. Aliás, irmão, qualquer israelita, judeu, para ser salvo, tem que aceitar a Cristo. Ou seja, tem que ser crente. Mas o que nós vemos hoje é o cristianismo
tentando impor o judaísmo dentro da igreja. Isto é uma aberração, isto é uma heresia e nós devemos combater. Deus abençoe a sua vida e até o próximo programa, em nome de Jesus.